Isso é uma delícia falar sobre isso, sabe por quê? Todo instrumento carrega as duas características. É o mais difícil e é o mais fácil, né? Então, assim, primeiro, por que ele vai ser o mais fácil? Porque eu entendo que o instrumento se torna fácil quando você se identifica com ele. Então, vou falar aqui dos instrumentos de cordas. Na minha família, meu pai era contrabaixista, acústico, depois passou para baixo elétrico, na época da Jovem Guarda, depois se encantou com violão e depois para o bandolim. Então, o negócio dele eram instrumentos de cordas. O meu outro irmão mais velho era baterista, então o negócio dele era percussão. Dá um violão para ele, não acontecia nada. Dá uma bateria para o meu pai, também não acontecia nada. Então, assim, se identificaram com aqueles instrumentos. Eu não me identifico com instrumentos de corda. Se me dá um violão, eu vou falar assim, sério, quer que eu segure para você? Eu seguro. Mas você não toca? Cara, eu posso até tocar, mas eu não gosto. Entendi. Né? Não tem nada contra o violão. É a forma como ele propaga o som que eu não curto. Né? Então, assim, por que você não tocou violão? Aí que tá, eu não me identifico. E o saxofone, caraca, que paixão. Foi uma coisa assim impressionante. Então, esse instrumento é o mais fácil para você, aquele que você se identifica. Porque aí você vai em busca das características, vai em busca daquele envolvimento daquela atração que você sente pelo instrumento. E qual é o mais difícil? Todos. Desde que você não tenha uma condição de colocar a prática desse instrumento, somente na relação de estudos, que se você não consegue colocar isso no seu dia a dia. Né? Então, vamos falar aqui uma coisa, vamos traduzir aqui. Vamos fazer um curso de inglês. Aí você tem 2 aulas por semana. Você só pega no livro na terça e na quinta. Você vai falar inglês quando? Nunca. Nunca? Provavelmente. Vamos ser sinceros, nunca, né? Nunca. Aí você tem uma aula de saxofone comigo. Pô, o meu melhor professor de saxofone do mundo. Aí você vem na segunda-feira, faz uma aula, passa a semana inteira sem pegar no instrumento, só vai pegar na segunda-feira. Quando você vai tocar saxofone? Nunca também. Então, assim, a maior dificuldade que eu vejo no aprendizado de qualquer coisa, inclusive instrumentos musicais, é o quanto ele faz parte do seu dia a dia. Ainda que seja por 5 minutos ou 10 minutos, mas ele tem que estar acompanhando o seu dia a dia. Né? Esses instrumentos, eles têm também temperamento. Né? Então, era muito comum, eu morando aqui no litoral, clima de praia, coisa e tal, então ele se comporta de uma forma, né? Aí tô tocando, você vai terminar de tocar aqui e vai subir para Campos do Jordão. Então peguei, sei lá, 28 graus aqui, aí pego 12 graus em Campos do Jordão. Mudou. Ele mudou. Então, assim, lógico, né? Pressão atmosférica, temperatura, tudo isso mexe com o metal, mexe com a madeira, né? Mexe com os instrumentos de percussão, os tambores, modifica ali de corda, desafina tudo. De corda, desafina tudo. Se você não tem intimidade, chega lá, você não consegue tocar, porque ele mudou. Né? Então, assim... Acho que a gente pode aproveitar esse gancho aí que você deu para a gente falar um pouquinho do instrumento em si. Sim. Por exemplo, uma coisa que até acho que passou aqui na live... O instrumento de sopro, geralmente, ele não pode ser compartilhado, né? Não deve. Aí, não deve. Por quê? Vai, fala aí. É meio... Não deve. Aí, vamos nos remeter... É meio nojentinho. Vamos... então vou contar uma história aqui para você. Vou contar uma história lá e vou voltar lá na época do meu querido professor João Adalto. E aí, ele montou uma banda na escola, né? Aí tinha eu, meu primo Rildão, que tá em Caraguá. Rildão, um abraço pra você aí, maluco. Um abraço. Aí, saxofone, coisa e tal. Tinha um cara do tuba, que era o Hamilton. O cara tinha uma beisola, então tocava uma tuba impressionante. Aí tinha da percussão. E tinha a gatinha da turma, que era a Judite. Ela não lembra mais de mim, então posso contar um negócio aqui que... Tem problema. Não tem problema. Se ela lembrar, você tá lascado. Aí ela fazer chega lá... A Judite não vai lembrar de mim, fazer um corte só disso. Chega o oficial de justiça lá, Judite tá te processando. Irmão, quantas Judite tem no mundo, pelo amor de Deus? Aí, cara, a Judite tocava um clarinete, né, na banda.
Eu tocava o sax alto, o Rodão o saxofone tenor, eu tocava o trompete, blá, 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 Judite lá, Judite. E o professor Adalto, ele queria que a gente ampliasse o nosso leque. Então, tem os instrumentos que são os instrumentos seu principal e aqueles que eu chamava de primo, mas enfim, que dão carona para outros. Então, por exemplo, eu tenho 2 aqui, mas eu poderia ter também um saxofone tenor, um saxofone barítono, uma flauta, um clarinete. Durante muito tempo eu tinha isso. São instrumentos que têm alguma afinidade. Tá. Né? Mas você precisa estudar para poder equilibrar essa diferença de estrutura. E aí tinha o clarinete, a Judite está lá no clarinete, não quero mais tocar. Aí o Adalto fala assim, você vai estudar clarinete. Não tenho da Judite. Assim, sabe aquela coisa assim, pô, Judite, botava a boquinha ali, eu vou estudar instrumento, né? Coisa de moleque adolescente, sabe aquela coisa assim, puxa, como se estivesse beijando aquela boquinha. Rapaz, levei o instrumento para casa, primeira coisa, fui tirar a paleta não saía. Aí eu peguei uma faca assim, a paleta pulou, estava grudada. Assim, nossa, acho que já comecei a ficar sem vontade, né? Não. Aí eu fui limpar o instrumento, aí eu olhei assim, ele tem um vazio aqui, aí tinha uma asinha de barata lá dentro. Aí, uma asa de barata dentro do instrumento. Aí o caso ficou sério. Eu falei, Adalto, não quero tocar instrumento, não. Não quero mais, não quero mais. Então, olha só. Eu achei que ia ser um caso lindo. Não deu, mas não deu match. Não deu. Não. Então, assim, a questão da higiene, cara, é muito importante. Tem essa coisa pessoal. Eu posso tocar no seu instrumento? Melhor não. Melhor não, né? Não. Por quê? Porque depois ele vai voltar para mim e vai voltar com a tua característica. Eu não quero isso, eu não quero nem te passar a minha, nem quero pegar a tua, né? Então é uma coisa assim, você quer tocar? Você tem sua boquilha? Que essa Coloca parte sua de boquilha. cima, ela sai, né? Ela isso aqui sai. Isso aqui é a boquilha. O som do saxofone vem daqui. Tá. E tem a paletinha que é essa... E tem a paletinha, essa parte de bambu. Deixa eu mostrar pra galera. Vira pra cá essa isso. Essa parte aqui Aí de tem bambu. essa parte de bambu. Geralmente essa parte, gente, fica molhada, fica babada. Sabe? Então, aquela coisa assim... Putz, você tem certeza que você quer? Melhor não, cara. Pensa bem, né? Não vai ser legal. E quando toca por muito tempo, aí tem que... Aí você vira assim, né? É aquela babinha? Não, então, mas aí tem uma coisa interessante. Põe os paninhos dentro pra segurar. Não é baba. Não é baba. Então, eu vou te falar assim. Aqui, o metal, ele é frio. Ele é frio. Todos os meus alunos, eu costumo falar com eles de forma preventiva. Então, o cara vai começar a ter aula hoje, eu vou começar a tratar dele primeiro, antes de chegar no saxofone. Então, a gente vai falar de quê? Da estrutura do cara, né? De onde você... da forma correta de se respirar, né? Que é uma respiração baseada, praticamente uma respiração que se pratica na yoga, né? Então, você pensa assim, você tem o tórax, você tem o abdômen, onde você vai armazenar esse ar de forma segura? Então, vamos pensar aqui, nessa sua estrutura. O que você tem no tórax? Por que você tem as costelas? Para proteger os teus órgãos vitais. Furou o teu pulmão, já era. Furou o teu coração, já era. Então, assim, fica protegido nessa caixa. Aí você vai encher essa caixa, onde você tem órgãos que têm movimento, que precisa expandir, você vai encher de ar. Muito legal, né? Então tem casos de músicos até que tiveram que parar de tocar instrumento de sopro por problemas no coração, né? Então qual o melhor lugar para você armazenar o ar? Abdômen, né? Aqui você pode movimentar os órgãos que você tem aqui, eles precisam de movimento, como no caso dos intestinos, o estômago precisa de movimento, né? Até que ajude aí no peristaltismo, coisa e tal, mas precisa de movimento e tem espaço para isso. Então, a forma segura é você armazenar o teu ar na base, na base do músculo pequenininho do diafragma. Você enche o pulmão, mas você está enchendo o pulmão de uma forma natural, né? Só que você jogou esse apoio lá para baixo e o seu diafragma vai funcionar como um fole, né? Empurrando para dentro e para cima. Então, está pegando o teu ar de baixo para cima. Isso é uma forma segura para você tocar o instrumento de sopro. Todos. Para todos. Se você não toca, não usa isso aí, para mim não tem problema nenhum. Mas para você vai ter. Então, o saxofonista, ele começa a transferir tudo isso que ele deveria usar no abdômen, começa a transferir, torna o embocar,
que se chama, eu já estou mudando essa nomenclatura, que chama de embocadura, né? Embocadura. Tem que pegar embocadura. Mas embocadura, se a gente for pensar em embocadura, não pode ser dura, senão você não toca. Boca mole. Né? Embocar, pôr na boca. Embocar. Pôr na boca, de forma segura. Ele começa, por não usar apoio diafragmático, ele traz toda essa tensão que você deve usar aqui, né? Traz para cá. Aí aperta demais a palheta e você tem entre a palheta e o seu dente, você tem um lábio. E se você pressionar, vai machucar. E normalmente machuca, corta, rompe, sangra, aí você vai ficar 15 dias gigante sem poder soprar. Né? Fora que o som fica horrível. Pida, né? Aí apita, aquela coisa toda.